por favor, vamos estar estendendo as mãos em direção aqui da vida do pastor Celso e vamos estar orando a ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, também queremos colocar a vida do pastor Celso nas tuas mãos nesta hora, Senhor. O Senhor, Pai amado, conhece tudo o que está se passando na vida dele, Senhor, desde o sentar, o levantar. Pai, o Senhor tem cuidado do teu servo. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida dele. E nós queremos também colocar ele nessa noite, Pai, de uma maneira muito especial, Pai, para que a palavra que for ministrada dos lábios do teu filho, Senhor, venha direto na nossa mente, venha direto no nosso coração, para fazer efeito nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja um tempo aproveitável, Senhor, que nós possamos sair daqui cheios da Tua graça, da Tua unção, Pai amado, da Tua paz e da Tua alegria, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, Senhor. Amém, ó Deus. Amém, irmãos, muito obrigada, viu? Graça e paz, irmãos. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Nos alegrarmos juntos no Senhor. Amém? Temos muitas razões para nos alegrarmos no Senhor. Verdadeiramente, o Senhor é maravilhoso. A missionária Andréia está ministrando a palavra a respeito de missões também em uma outra igreja em Bauru, por isso ela não está aqui nessa noite conosco. E, bom, no mesmo espírito, né, se os irmãos quiserem pôr algumas fotos só que eu separei que ainda não tinha mandado. Essa foto é lá do Instituto Bíblico, né, do prédio. De preferência apagar as que são perto da foto, perto aqui da frente. E estão agora pintando, né? Obrigado, irmão. Estão agora pintando. Enquanto nós estávamos lá dando aula, o pessoal estava rebocando e pintando. Uma das razões é porque está previsto a instalação de alguns computadores, né, numa sala de informática. E aí, computador não se dá muito bem com poeira, né? Então, a ideia era pintar antes que os computadores fossem colocados. Tem outra? Aí de um outro ângulo também. Essa foto é dos alunos que eu dei aula durante esses dias lá. Eles são a turma, uma das turmas, né? Tem uma outra turma também como essa. Então nós temos lá uns 40 alunos estudando a palavra, estudando teologia, se preparando para o ministério. Alguns deles já são pastores, só estão aprendendo mais da palavra. Tem mais? Não? Então tá. Depois a gente vai estar informando mais irmãos, mandando mais fotos. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, eu queria ler com vocês um versículo no Salmo 67 e depois vamos ler em Filipenses capítulo 4, Salmo 67. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Tem um pouco, o som parece que está um pouco agudo, não sei se é o meu ouvido que não está bom. Salmo 67. Os irmãos conhecem bem o texto. É só para uma introdução, ele diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra, melhor dizendo, as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos.
a terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Irmãos, antes da gente ler em Filipenses, eu gostaria de comentar algumas coisas ainda, surfando aqui na palavra da Cida. Por que as nações devem se alegrar? Versículo 4. Porque Deus julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Então a razão pela qual as nações devem se alegrar é porque é o reino de Deus, é o governo de Deus. Deus está reinando. Deus está governando. Por isso é que nós estamos estudando na escola bíblica dominical 1 Samuel com o tema Os Servos do Rei. Então, o rei Jesus, quando ele chegou, ele disse: o reino já está aqui. Mas nessa época em que o rei Davi escreveu esse salmo, o reino de Israel estava sendo organizado. O reino de Israel, nós estamos estudando ali quando o primeiro rei foi levantado, Saul, e depois Davi, e eles governavam uma pequena nação, a nação de Israel. Mas é uma nação, né? Tem algum alarme aí chamando insistentemente, né? Isso. Vamos silenciar o celular. Obrigado. Então, irmãos, o reino de Israel era um reino pequeno, mas eles tinham já a promessa de Deus, de que Deus é o rei de toda a terra. Então é interessante porque Davi, ele reina ali sobre Israel, eles têm inimigos, eles têm aliados nas outras nações, mas ele sabe que Deus é o rei e que Deus vai fazer com que o seu reino seja estendido por toda a terra. E isso é missões. Vocês viram o pastor chinês falando que a respeito do crescimento do reino na China. E quem é que Deus está usando para que o seu reino seja expandido na terra? Hoje é a igreja. É eu e você. Amém? Deus está te usando. Então, o Enoque está precisando de gente para ir lá para o norte da África. Vai treinar as pessoas aqui no Brasil para mandar para lá. Quem é que nós vamos mandar daqui? Algum voluntário? Se levantar a mão, a gente vai treinar você, vai te mandar para lá. Quem quer ir? Quem Deus está chamando para ir, né? Então, olha só, irmãos. Isso é possível. É claro que uma vez uma irmã veio falar comigo, ela falou: pastor, eu queria fazer missões. Eu falei: ok, irmã. E essa irmã era dessa igreja aqui. Eu falei: e quanto tempo da sua vida você vai dar para missões? Ela falou: talvez uns 6 meses. Né? Então, 6 meses não dá para preparar alguém para longo prazo. Né? Então, aqueles que vão ser missionários precisam de um tempo de preparação, aprendizado da língua, como viver. E na Bíblia nós temos o apóstolo Paulo, que é o nosso exemplo de missões. Um exemplo humano, 100% humano, digamos assim, ou somente humano, né? Que é um missionário. Então Paulo, antes de ser pastor, aliás, Paulo não era pastor, Paulo era missionário. E quando ele escreve a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, ele então vai dizer: olha, eu escrevo aos santos que estão em Filipos, aos bispos, a palavra no grego é episcopos, e aos diáconos. E ele escreve então uma das cartas mais amorosas que nós temos
do apóstolo Paulo. Ele e Timóteo escreveram essa carta. Então ele é um missionário. A igreja de Filipos é uma igreja missionária. É uma igreja que foi plantada por Paulo e eles continuam tendo uma relação com Paulo. Paulo começou a igreja lá na beira de um rio, pregando o evangelho para as mulheres que estavam ali, e uma mulher se converteu chamada Lídia. E dali, então, as pessoas foram sendo discipuladas. Então, como é que você faz missões? A primeira coisa que nós fazemos em missões é o discipulado. Eu gosto da carta de Filipenses porque ele fala para líderes, ele fala para episcopos, né, bispos ou presbíteros, anciãos, e ele fala também para as mulheres. Haviam líderes, mulheres na igreja de Filipos. E aqueles irmãos vão discipulando um ao outro. Na igreja não tem só um discipulador. Todos que são cristãos, todos que conhecem a Jesus, são chamados para discipular. E se a igreja, né, não está discipulando, então as pessoas vêm muitas vezes buscar. As pessoas estão perdidas. Em tempos de pandemia, as pessoas estão nas trevas. E a igreja tem a luz de Jesus. Você tem a luz do Evangelho de Cristo. Você pode falar como Davi, no Salmo 67, alegrem-se as nações. E quando Paulo escreve aos Filipenses, qual é o tema da carta? Alegrem-se, regozijem-se. Mas por que nós deveríamos nos regozijar? Porque eles estavam debaixo de perseguição. Aliás, eu estava aqui ouvindo a história da China. Vocês ouviram bem, né? Nos anos 80 houve muita perseguição. Depois, nos anos 90, 2000, a perseguição diminuiu e as igrejas aproveitaram para crescer. Havia mais material cristão, como Bíblia, por exemplo, né? Que é material mais importante que a Bíblia, né? Nós temos várias versões em português, graças a Deus. Podemos nos alimentar com várias versões, com várias traduções. E agora ele está dizendo que veio novamente uma perseguição. Irmãos, quando o Evangelho nasceu, quando Jesus nasceu, ele nasceu sob o Império Romano. E antes do ano 50, depois do nascimento de Jesus, o Império Romano já tinha cristãos por toda parte. A igreja já estava em Roma. Ah, mas qual foi o missionário que plantou a igreja em Roma? Nenhum. Porque as pessoas, os cristãos, cada cristão, ele é um missionário em potencial. Então as pessoas que iam e vinham para Roma, porque Roma era a capital do império, eles levaram o evangelho. Assim como você faz hoje. Quando você vai de manhã para o seu trabalho, você é um portador do evangelho. Você é um portador da luz. Você leva a luz para as nações. Amém? Eles levavam a luz. E a luz do Evangelho de Cristo chegou em Roma. E lá, a igreja nasceu. Então, mas é interessante porque, ao ouvir esse testemunho, essa situação que a China está enfrentando hoje, a China hoje é um império maior do que o Império Romano. Muitas vezes, do que o Império Romano foi na época de Jesus Cristo, na época de Paulo. Quando os imperadores iam mudando, se revezando, o imperador morria, subia outro, o imperador mudava. Então haviam imperadores que eram mais tolerantes com a igreja cristã. E haviam outros imperadores que eram mais duros e perseguidores da igreja cristã. Mas a igreja, ela cresceu debaixo de perseguição e cresceu debaixo dos momentos de refrigério, dos momentos mais tranquilos. Então a igreja da China está crescendo muito.
Agora é interessante que a Missão Portas Abertas, quando ela começou o ministério, o irmão André, que é um holandês, ele começou o ministério dele na época em que havia a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso, que quando caiu o Muro de Berlim, quantos aqui se lembram, né? Alguns não eram nem nascidos ainda, mas foi o fim das uniões socialistas soviéticas desde a Segunda Guerra Mundial. Eles construíram um muro na cidade de Berlim, porque acabou frustrando os planos de Hitler, que era um líder alemão que queria conquistar o mundo. E aí ele foi conquistado pelos seus inimigos e eles dividiram a cidade de Berlim na Alemanha. Então toda a Europa, ao lado leste de Berlim, daquele muro, pertencia às repúblicas socialistas soviéticas, ou o comunismo. E todo o lado ocidental ficou sendo chamado de mundo livre, mundo cristão, etc. e tal. E isso durou até o ano de 88, se eu não me engano, 89, que caiu o muro de Berlim, 1989. O muro de Berlim foi derrubado e a Alemanha foi reunificada. Mas antes disso acontecer, lá nos anos 70, anos 60, o irmão André, ele tinha um Fusca, né, um Fusca 1300. E ele então ia levar Bíblias para o mundo, para trás da cortina de ferro. Que eles chamavam cortina de ferro porque ele tinha que passar pela alfândega com as Bíblias, mas se os guardas alfandegários pegassem, eles tomavam as Bíblias e tal, e tinha alguma punição também prevista. E a igreja cresceu. Mas aí tem um irmão que foi para lá naquela época, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele escreveu isso num livro. E o nome do livro eu lembro, é Missão Possível. Talvez até tenha na biblioteca da igreja aí. Ele foi visitar a igreja perseguida. Quando ele chegou lá, ele achou que ele ia levar um consolo para os irmãos de lá. Uma palavra de consolo do Espírito Santo. Mas quando ele chegou lá, ele é que foi consolado. Porque os irmãos que estavam lá sendo perseguidos, estavam servindo a Deus com alegria. Amém, amados? A nossa irmã ministrante do louvor, nessa noite, ela falou sobre isso. Ela falou que Deus nos faça de nós uma igreja alegre. Uma igreja que regozija. Né? Nós cantamos um cântico que pede para Deus fazer como no Pentecoste, derramar de novo o seu Espírito. Mas, irmãos, Deus já derramou o Espírito dele, o Espírito já está aqui. O que Deus precisa fazer é colocar fé no nosso coração. A fé é para você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías falou isso lá para o Senhor um dia. Está lá registrado no capítulo 6 de Isaías. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso em Roma. Então, ele estava debaixo de uma perseguição muito grande. Aí, os irmãos de Filipos estavam sendo perseguidos. Mas ele falou, mas nós nos alegramos. Mas por que alegrar? Porque eu fui salvo apenas? Não. A razão que Paulo fala para os irmãos de Filipos se alegrar, e que ele está alegre, é que enquanto ele está preso na cadeia em Roma, ele está falando do evangelho para os soldados que estão guardando ele. Ele está falando para os outros presos. E o evangelho está avançando até na casa do imperador César. Até no palácio do César, o evangelho já entrou. E outra coisa, ele fala também, eu também me alegro, irmãos, porque o fato de eu estar preso, as pessoas já sabem que eu estou preso por causa do testemunho de Cristo. Então ele diz assim, por isso, os irmãos, ao saberem que eu estou preso por causa de Cristo,
eles estão mais encorajados e eles são ainda mais ousados para falar do Evangelho. Então a prisão de Paulo inspirava e encorajava os cristãos que estavam livres a falar mais do Evangelho. Acho que é por isso que Jesus falou: trabalhem enquanto é dia, porque a noite vem quando vocês não podem mais trabalhar. Lá no Evangelho de João. Então, irmãos, esse irmão que foi visitar a igreja perseguida, lá nos anos 70, atrás da cortina de ferro, ele disse uma coisa interessante naquele livro. Ele falou assim: sabe que o diabo, ele está trabalhando tanto na igreja perseguida, quanto na igreja livre. Mas a estratégia dele é diferente. Na igreja perseguida, ele bota medo nos crentes. Você corre risco de prisão, risco de morte, se você falar do evangelho. Porque o diabo, ele não liga se você for um crente calado. Crente que não fala de Jesus, o diabo não está muito preocupado. Ele já perdeu, seu nome está no livro da vida. Ele fala: bom, isso aí eu já perdi mesmo, se o nome dele está no livro da vida, não posso fazer mais nada. Mas que ele fique calado, bota medo. Agora, lá na igreja livre, a estratégia do diabo é outra. Ele também quer que você fique calado. Então ele vai te dar bastante entretenimento. Ele vai te proporcionar muito passatempo. Ele vai te proporcionar conforto e coisas do tipo para tirar a sua atenção, para que você se cale e não fale de Jesus. Então, eu concordo com esse irmão, né? Parece que foi assim mesmo que o diabo agiu, inclusive na história. Por quê? O Império Romano perseguiu os cristãos. Irmãos, isso é uma outra coisa que a gente tem que entender. Quando Davi escreveu o Salmo 67, o reino de Deus era o reino parcial, era o reino de Israel. As mãos do rei Davi estavam sujas de sangue, porque Davi era um homem de guerra, um homem de batalha. Ele matava os filisteus, ele cortou a cabeça do gigante Golias, ele derrubou o gigante. Saul foi um homem de guerra, matou muita gente. Até que Salomão é que teve um pouco mais de tranquilidade e conquistou todas as terras que Deus havia prometido desde a época de Abraão, que Deus havia prometido para Abraão. Mas, quando chega o Evangelho de Jesus, agora o Evangelho vai se espalhar pelas nações. E sabe quantas pessoas a igreja matou nos primeiros 3 séculos para levar o Evangelho para as nações? 0. Só não vamos contar Ananias e Safira, mas não foi a igreja que matou, foi o próprio Espírito Santo que matou, porque eles eram mentirosos, estavam infiltrados na igreja, não eram crentes, não tinham o nome escrito no livro da vida, não acreditavam de verdade no Espírito Santo e na palavra de Deus. Então esses aí, eles podem estar no meio da igreja, mas eles não são crentes. E eles morreram na frente do apóstolo Pedro e dos outros irmãos que estavam lá. Mas quantas pessoas a igreja matou para conquistar o Império Romano, o norte da África, inclusive, que hoje o irmão Enoque está fazendo missões lá no norte da África. No norte da África todo se tornou cristão. Eu estive lá no Marrocos, visitando o Enoque uma vez e pude conhecer lá no museu que tem lá em Marrakech a história do povo berber. Esse povo foi cristão, foi judeu primeiro, depois se tornou cristão, depois se tornou muçulmano e é muçulmano até hoje. Os muçulmanos tomaram conta do norte da África porque a igreja do norte da África deixou de fazer missões. Então hoje nós estamos precisando de novo ir lá evangelizar o norte da África. Mas a igreja não matou ninguém durante 300 anos de missões
até o imperador Constantino. Quando esse imperador estava reinando no Império Romano, ele se converteu ao cristianismo. Nós não sabemos se a conversão dele até que ponto foi verdadeira ou não. Mas o caso é que ele se converteu e logo depois o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. E o que é que mudou? Bom, agora mudou a estratégia do diabo. Não é mais perseguição, mas juntou com o poder político, juntou com a riqueza. Ele começou a dar riqueza para a igreja, né? Deixar a igreja se enriquecer no conforto e tal. E a igreja deitou, como diz o nosso hino, em berço esplêndido. Então a estratégia do diabo muda de acordo com essas situações. E foi a partir de Constantino que a igreja começou a matar. Aí você fala assim, mas a igreja mata? Não, aí já não era mais a igreja de Jesus Cristo. Percebe, irmãos? A igreja que mata, ou o cristão que mata, ele não é cristão de verdade. Mata por causa do evangelho, não existe isso. O cristão, até o ano 300, ele morre por causa do evangelho. Ele é mártir. Mas aí, depois do ano 300, a igreja romana passou a ser uma igreja que mata. E ela matou até na época da Inquisição. Já coisa de 300 anos atrás. Até menos, se você quiser. Até que Deus foi renovando a sua igreja, e a igreja reformada, a igreja passou pela reforma protestante, e voltou às suas raízes do evangelho, não se tornou uma igreja missionária logo de cara, precisou passar mais tempo até surgir. Veja bem, porque aqui os irmãos, eu estou dando uma aula de história aqui, um pouco, né? Mas a reforma protestante aconteceu no século XVI. Até o começo do século XIX, a igreja não fez missões. Então, século XVI, XVII e XVIII. No final do século XVIII, Deus levantou um homem chamado William Carey, um inglês. Na época em que os ingleses dominavam o mundo, se é que não dominam até hoje, né? O Império Anglo-Saxão. Mas o William Carey, ele falou assim, nós precisamos falar de Jesus para os pagãos. E aí então ele foi enviado pela igreja batista da Inglaterra para a Índia, que era onde a Inglaterra tinha influência. Então, irmãos, William Carey é chamado o pai das missões modernas. O tempo que nos separa de William Carey são apenas 200 anos. Então nós temos 200 anos de missões de novo. E hoje, irmãos, por que o governo chinês está perseguindo de novo a igreja? Porque a igreja está crescendo. Amém? Por que é que nós temos uma pandemia desse jeito para enfrentar? Porque a igreja está crescendo. Amém? Por que é que os governos estão alvoroçados e querendo se levantar contra a igreja de Jesus e se levantando efetivamente? Porque a igreja está crescendo. E a igreja vai crescer, e a igreja vai fazer missões, e a igreja está vivendo possivelmente nos últimos tempos. Até que Jesus voltará e ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Amém? Agora a questão é qual é a sua participação e a minha. Então agora nós já vamos ler o texto de Filipenses, já partindo para o encerramento. Filipenses capítulo 10, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 13. Esse é um dos versículos que os irmãos mais gostam na Bíblia. Quem é que sabe decora aí, sem olhar para a Bíblia? Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantos aqui já citaram esse texto? Levanta a mão.
Amém. Que bênção, né, irmãos? É verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Não foi o que Deus falou para Sara, quando ela não acreditou que ela podia engravidar e ter um filho, que ela já era estéril, já estava idosa, o seu marido também idoso, e Deus falou, você vai ter um filho daqui a um ano, ela riu. Por isso que o nome do menino ficou Riso. Isaac. Ela riu, e o Senhor falou assim, por que a tua mulher está rindo, Abraão? Existe alguma coisa impossível para Deus? Então é por isso que Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo está dentro da cadeia. Ele está preso. Os filipenses estão sendo perseguidos. Mas aí você tem que entender o contexto. Porque Paulo está dizendo, olha, eu sou missionário. Vocês, filipenses, são a única igreja que me envia oferta. As outras igrejas não abençoavam o ministério do apóstolo Paulo. Daí eu pergunto para você, você abençoaria o ministério de Paulo com ofertas? Se Paulo estivesse aqui hoje? Quantos de nós somos abençoados por causa do ministério de Paulo? Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento, que nós lemos hoje diariamente nas nossas vidas, na nossa vida devocional. Citamos Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Ora, irmãos, porque Paulo disse assim, eu estou agradecendo a oferta de vocês, não porque eu precise da oferta. Vocês fizeram bem em me ajudar. Obrigado pelas ofertas. Mas não é porque eu preciso, porque eu já aprendi a viver com o estômago cheio e com o estômago vazio. Eu já sei ter fartura e também não ter nada, ter necessidade, passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, amados? Então, se você quer ser usado por Deus para a expansão do reino de Deus e fazer missões, você tem que ser como Paulo e dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ninguém faz a obra de Deus reclamando, ninguém faz a obra de Deus apontando o dedo, criticando e culpando os outros, e dizendo, isso está errado, ah, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou. Não. Paulo estava na cadeia, em Roma. Epafrodito chegou lá, falou, Paulo, está aqui, meu irmão, uma oferta da igreja em Filipos. Entregou para Paulo. Paulo, quem sabe, eu tive contato com irmãos ali no seminário, irmãos. Eles não têm dinheiro nem para comprar o sabão para lavar a roupa. Às vezes. Então, graças a Deus nós podemos abençoar muita gente. Outra, a irmã, ela faz doce de amendoim com açúcar, ou doce de açúcar com amendoim, não sei, até agora não entendi muito bem. Mas, né, porque tem doce de açúcar com amendoim, e tem doce de amendoim com açúcar, né? Mas o açúcar está lá, graças a Deus, né, irmãos? E aí ela vende o açúcar para ganhar um dinheirinho, né? Custa 25 francos, uma paçoquinha assim, e daquela bem durinha, parece um pé de moleque, para poder sustentar as 4 crianças. Acho que eles têm 2, acho que são 5 crianças. E eles estão lá servindo a Deus na obra. Às vezes eles não têm dinheiro para o transporte, vai de a pé. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus está fortalecendo eles, irmãos. Eles estão alegres. Amém? Mas aí a gente vai lá, abençoa um, abençoa outro, né, e vê a necessidade de cada um.
Então o Epafrodito chegou lá e falou, está aqui, Paulo, a oferta que os filipenses te mandaram. Paulo estava na cadeia, preso, talvez estivesse faltando alguma coisa para ele. Então ele fala assim, vocês fizeram bem em me ajudar, irmãos. Então essa é a primeira lição prática que eu quero dar para você nessa palavra, com a graça de Deus, que você possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu posso sim falar de Jesus. Eu posso sim discipular. Eu me lembro sempre daquela ilustração de um homem que ele falava de Jesus o tempo todo, porque ele amava Jesus e falar de Jesus é algo maravilhoso. Então ele falava de Jesus, mas aí ele ficou leproso e na sua lepra ele continuou falando de Jesus. Mesmo doente, ele falava de Jesus, do amor de Deus. Daí, chegou a um ponto que ele não tinha mais dentes na boca. E a mão dele também, os dedos já tinham partido, já não tinha mais dedo. Você sabe que o leproso, ele vai apodrecendo, né? Vai apodrecendo é uma palavra até feia de falar, né? Mas vai necrosando os tecidos, e aí vai caindo e tal. E ele chegou então ao ponto que ele não tinha mais dedos. E o sorriso dele era um sorriso sem dentes. Mas ele, quando sentia a presença de alguém entrando, até porque ele não ouvia mais, mas alguém entrava no quarto onde ele estava, ele pensava em Jesus, abria um sorriso sem dentes, e levantava a mão sem dedos e apontava para Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Falar de Jesus, irmãos. Falar de Jesus. Eu posso. Mesmo se me falta alguma coisa, eu posso. Sabe, tem missionário que pede muito. Mas nós, como missionários e pastores, servos de Deus, nós não precisamos ficar pedindo. Quando eu vou lá, eu tive contato com meu amigo pastor nos Estados Unidos. Um dia ele falou para mim, ele falou, Celso, às vezes eu falo de você para outros pastores aqui nos Estados Unidos. Eu falei, você fala o quê? Fala bem ou fala mal de mim? Ele falou, não, eu falo que você é um cara que está lá fazendo missões, mas você não pede nada. Você não fica falando das suas necessidades. Então, nós, irmãos, somos chamados para dar, para sermos generosos. Eu peço permissão para os irmãos, às vezes eu dou uns exemplos da nossa igreja aqui de Pirajuí, e dou exemplos bons, mas também dou exemplos ruins, quando eu ando por aí. Né? Vocês são uma igreja missionária, irmãos, não tenha dúvida. Mas houve um aprendizado, a generosidade. Eu me lembro até hoje dos irmãos chorando, quando a gente falava da Portas Abertas, os irmãos dobravam o joelho, lá naquele salãozinho, lá na Rodrigues Alves, e começaram a chorar pela igreja do Sudão, quando a gente mandou para eles umas cestas básicas, lá no ano de 1999. Olha, já foi no século passado, hein, Cida? Mas teve uma vez, irmãos, que nós tínhamos tantos bois aqui na igreja, o irmão sabe, né? Nós chegamos a ter 12 boi. Essa é a igreja boiadeira. Os bois eram para a gente pagar esse prédio aqui, né? E comprar o prédio e tal. E tinha uma outra igreja em Pirajuí que começou a passar uma necessidade. Uma outra igreja. Uma igreja de Jesus também. Daí eu reuni os líderes da igreja e falei, irmãos, vamos dar um boi para eles. Aí os irmãos, não sei o que, não vamos dar não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos matar o boi, fazer a festa, porque a gente fazia assim, irmãos. A carne de primeira a gente fazia churrasco, a carne de segunda a gente fazia feijoada, e a barriga do boi, a língua, essas coisas, o pé, a gente fazia uma confraternização dos irmãos que serviam. E a gente comia de graça. Daí eu falei para os irmãos, vamos ajudar, irmãos.
Aí os irmãos, não vamos não, nós precisamos desse dinheiro aí. E não ajudamos. Então isso foi acontecido aqui. Não sei se os irmãos se lembram, se está registrado nos anais, nas atas da igreja aí, mas eu me lembro muito bem. Irmãos, nós temos que aprender a dar. Nós temos que ser generosos. Sem o evangelho da prosperidade, hein? Tome cuidado com isso. Esses dias uma pessoa que não é da nossa igreja falou comigo assim, falou, eu gosto de ofertar no ministério do pastor fulano de tal. Eu falei, por quê? Porque quando eu oferto lá naquele ministério, alguma coisa acontece comigo e eu ganho muito dinheiro. Meu irmão, se Deus te abençoar, é porque você é generosa. Não é porque existe um poder especial lá, não. Isso é evangelho da prosperidade. Toma cuidado com isso. E é exatamente isso que Paulo fala aos filipenses. Irmãos, Filipos é uma igreja pobre. A igreja de Filipos é uma igreja pobre. Mas olha o que ele fala no verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Então Paulo está agradecendo a oferta dos filipenses e ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, o meu Deus suprirá as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então, irmãos, eles ofertavam no ministério de Paulo. Mas olha o que diz o verso 18. O verso 18 diz assim, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Amém? Então, quando nós ofertamos a Deus, o que a nossa oferta representa, irmãos? O que ela é na realidade? Um sacrifício de cheiro suave, de cheiro agradável a Deus. Por que nós ofertamos? Para agradar o nosso Deus. A nossa oferta é para Ele. É para o prazer de Deus. Mas Deus não precisa do meu dinheiro, pastor. Deus precisa da sua generosidade. Deus se alegra com a sua generosidade. Deus ama quem dá com alegria. Não, mas eu sou doce se for para Deus me enriquecer e me devolver 4 vezes mais. Então não dê, irmão. Dê porque Deus te deu. Oferte porque Deus foi bom com você. Oferte porque você está cooperando com o reino de Deus na terra. Essa é a motivação da nossa oferta. E nós temos aprendido aqui, então, para encerrar, irmãos, que primeiro eu dou a minha vida. Primeiro eu dou o meu falar, o meu louvor. Porque o meu louvor é fruto da minha fé. É fruto de lábios que confessam o seu nome. Só confessa Jesus quem crê em Jesus. Quem não crê em Jesus se cala. Quem crê em Jesus fala. Quem crê em Jesus confessa. Os meus lábios sejam agradáveis a ti, Senhor. Que sai da minha boca seja agradável a ti. Falar a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Então a minha boca está louvando a Deus, está adorando, está falando do Evangelho. Está testemunhando da graça de Deus. A minha boca não está reclamando, minha boca está servindo. Com as minhas mãos eu sirvo. A igreja ela tem um ministério diaconal. Por isso é que Paulo escreveu aos diáconos dos Filipenses em Filipos.
Então, irmãos, ofereça a tua vida em primeiro lugar. Quando você oferece a tua vida, o que é que você não vai oferecer para Deus mais? Você não vai dar a Deus o seu tempo? Você não vai dar a Deus o seu dinheiro? Você não vai dar a Deus tudo que você é, o que você faz, o que você possui? Tudo você oferece como sacrifício vivo e agradável a Deus. Amém? Santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ao Senhor. E aí você vai experimentar na tua vida qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não só para a tua vida, mas para aqueles que estão perto de você.